Irmão, nós vamos hoje tentar falar um pouco sobre conhecimento de Deus. Tentar porque quem sou eu para falar do conhecimento de Deus? Isso é uma matéria complicada, difícil, profunda demais. Mas a gente quer dar pelo menos uma introdução nisso aí, irmãos. Aliás, a minha primeira proposta, conversando com o pastor, eu sempre quis falar um pouco sobre a glória de Deus. Há uns 5 anos eu ouvi uma palestra do Perspectivas, um curso que a gente fez, eu e Tereza fizemos, muito bom. E uma pessoa trouxe uma palestra sobre a glória de Deus. Aquilo me encantou tanto, falar sobre a glória de Deus. Também é difícil, né? A Bíblia diz que ninguém ousa contemplar a Deus. Se a gente não consegue olhar para o sol no meio-dia sem ter assim, uma perturbação da mente, né? Quanto mais quem fez o sol. Então, Isaías diz que os anjos, que são talvez melhor do que eu, melhor do que você, mas santos, eles também não podem contemplar a glória de Deus. Isaías diz que eles taparam, né, o rosto, taparam os pés, mas não podem contemplar a glória de Deus. A glória de Deus é algo inexplicável. Eu diria que a glória de Deus é o conjunto de todos os seus atributos. É o conjunto dos atributos de Jesus, do Espírito Santo, das características daquilo que marca a Deus, sua santidade, seu poder, sua justiça, seu amor, sua ira, seu poder, onisciência, onipresença, todo aquele conjunto de coisas que ensina, que mostra quem Deus é. O conjunto disso tudo se transforma então na glória de Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Então eu queria falar sobre a glória de Deus, mas para falar da glória de Deus nós precisamos antes falar um pouco desse Deus, do ser de Deus, de alguns dos seus atributos. Não chegaremos nem a 10%, pouca coisa sobre os seus atributos, porque certamente o tempo não dá. Mas nós vamos fazer pelo menos uma introdução sobre isso. Eu quero que vocês abram então Jeremias. (9, 23 e 24, apenas 2 versos, depois nós vamos ler mais outras passagens, mas por enquanto essa palavra de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Nos fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Falar com Deus. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, na Tua presença, na Tua casa. Viemos aqui nesta manhã para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, porque Tu és Senhor, justo, Tu és grande,
Todo-Poderoso, Tu és infinito, Tu és tão grande que não podemos contemplar a Tua face. Tu és tão formoso, Senhor, que ficamos, ó Deus, até entristecidos porque nós somos tão pecadores. Senhor, Tu és tão grande que os céus dos céus não podem Te caber. Ó Deus, aceita o nosso louvor nesta manhã, aceita a nossa adoração, a nossa humilde adoração, pois queremos honrá-lo, exaltá-lo, dizer que o Senhor é único, é o Deus que nos ama. Louvado seja o Teu nome. Agora, Senhor, nos ajude, ilumine os nossos corações e mentes, para que possamos, ó Deus, ver essa necessidade que temos de buscar o Senhor, de conhecê-lo mais, ó Deus, de nos aproximar de Ti, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nos ajude, ó Pai, nos abençoe, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto nos diz que a coisa mais importante do mundo é conhecer a Deus. Você entende assim? E isso é verdade na sua vida? Quando eu pensei em falar sobre a glória de Deus, eu queria levar por um caminho de dar sentido à vida. Porque tem gente que vem passando pela vida, não sabe por que está vivendo. É uma reclamação, um dia igual ao outro dia, a monotonia, a mesmice, a falta de alegria de viver, a falta de entusiasmo nas coisas. Enxerga o trabalho como um peso, uma carga, enxerga a vida cotidiana como algo penoso. Mas porque não sabem e não se atentaram que tudo o que fizermos, tudo que fizermos, segundo Paulo, tem que ser para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, temos que fazer para a glória de Deus. Quando que você bebeu um copo de água e agradeceu a Deus? Quando você vai para o trabalho, num ônibus às vezes apertado, e falou, glória a Deus por isso. Nós precisamos ter esse sentido de vida, viver para a glória de Deus, e precisamos conhecer esse Deus. A Bíblia toda é inspirada por Deus, mas tem algumas coisas que precisam nos chamar a atenção. Esse texto, por exemplo, quando aqui diz, assim diz o Senhor, isso aqui, irmãos, é uma chave para nós devemos atentar. Assim diz o Senhor, parece que é uma campainha que toca, é um alarme que soa. Olha, Deus vai falar, presta atenção, assim diz o Altíssimo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se atente, preste atenção nisso, porque isso não é besteira, isso não é coisa de menos importância, isso é essencial para a sua vida. Portanto, atente para isso. Assim diz o Senhor, ouve, ó Israel, é o chamar de Deus. Atenta, escuta, presta atenção nisso. Isso é importante, isso vai fazer diferença total na sua vida. Assim diz o Senhor. Conhecer a Deus,
ou o conhecimento de Deus, o Chubim me falou, olha, está ambíguo, isso aí. É o conhecimento que Deus conhece, ou que nós temos que conhecê-lo? Alguém está pensando assim? É o que nós temos que conhecer, é o conhecimento da pessoa de Deus, nós vamos falar um pouco da sabedoria e da onisciência de Deus, mas aqui o sentido é que nós temos que conhecer a Deus, e a minha intenção é que nós, em nome de Jesus, creiamos que isso é importante, que isso deve ser prioridade na nossa vida. A.W. Tozer, um dos grandes pregadores do século XX, ele sempre enfatizou a necessidade de um profundo conhecimento de Deus. A coisa mais importante para o cristão é o que ele pensa a respeito de Deus, é o que ele sabe de Deus, é o que Deus representa para ele, é o conhecimento de Deus que vai definir o tamanho da nossa estatura espiritual, é que vai definir como nós vivemos, como nós enxergamos o mundo, como nós nos servimos a Deus, como nós vivemos aqui na igreja. O conhecimento de Deus influencia totalmente nisso. A.W. Tozer diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista, porque a gente acha que vai conhecer a Deus assim, por osmose, ou então por, não sei, essa pressa, você não vai conseguir conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, o homem precisa dedicar-lhe tempo. Muito tempo, muito tempo. Daniel 11:32 vai dizer que quem conhece a Deus, ele se tornará forte e ativo. Você está fraco? Está desanimado? Está precisando de uma injeção de ânimo na sua vida? Quer levantar dessa prostração espiritual? Está aí, Daniel 11:32, o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Mas o texto diz aqui: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Interessante Jeremias colocar, ou Deus, através de Jeremias, dizer para nós: conhecimento, sabedoria ou inteligência, aqui se encaixa mais nesse tipo de sabedoria, não é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é o temor do Senhor, que é o princípio do saber, mas aqui ele está falando na sabedoria humana. Aliás, capacidade intelectual, força, vigor, saúde e riqueza, são três características aqui, ou três coisas que Deus fala que o mundo procura. E é verdade, em todos os tempos, em todas as culturas, essas três coisas são muito valorizadas, são as mais valorizadas. A pessoa tem que ter capacidade, inteligência, tem que saber. A pessoa que conhece, resolve as coisas, governa bem, se dá bem na vida, porque é inteligente, sabe analisar as coisas e tomar o caminho correto, sabe responder corretamente.
Isso é muito valorizado. Força e riqueza são os 3 pilares que diz que uma pessoa é uma pessoa de sucesso. A pessoa tem saúde, a pessoa é inteligente e a pessoa é rica. Mas Deus está dizendo, escute bem, preste atenção, sua vida não depende disso. Não é isso o mais importante. Não corra atrás dessas coisas. Não acabe sua vida atrás dessas coisas. Não se martirize por conta dessas coisas, porque isso tudo passa. Isso tudo é neblina, névoa, vapor, que logo desaparece. Não é por aí que você tem que ir. Sabedoria, força, riqueza. Isso não é a coisa mais importante da sua vida. Sabedoria, eu conheci um homem muito sábio, escreveu livro, aos 60 e poucos anos, estava com uma doença, uma demência, esqueceu tudo, Vocês conhecem gente assim? De repente passa tudo. Reverendo Guilhermino, uma bênção, um homem de Deus, sábio, escreveu livros, hoje precisa da ajuda de totalmente incapacitado. Isso passa, é muito bom, isso passa. Força, estou vendo gente jovem aqui, bonita, vejo gente mais idoso, mas olha para ela, Tiago, olha para ela, linda, bonita, você acha, né? E a mãe dela também, com certeza, nós também. Mas daqui uns anos, Tiago, ela não vai ser mais bonita assim. Diz que tem uma janela de vigor, de força. Alguns falam 15 anos, mas olhando para mim assim, eu vou passar para 30. Uma janela assim, não, tem gente que dura mais um pouco. Tem uma janela, mas passa. Não é não, Salomão? Eu era, antigamente, aqui, pouco tempo, eu era o primeiro a ser escolhido da pelada. Opa, não quero o frango do meu time. Agora, chama um, chama outro, eu estou lá esperando. Chama um, chama outro, eu estou lá esperando. Não tem mais ninguém? Só sobrou o França. Ah, vem. O vigor passa. Tem que as imagens aí? A força passa. É para isso que você quer viver? Eu tinha separado aqui algumas coisas, mas o pendrive deu defeito. Mas só para os irmãos terem uma ideia aqui, muito rapidamente. Ali, que legal. Rapaz bonito, esqueci o nome agora. Quem? Você, fã do Valquime. Entendi. Olha lá como é que está o Valquime. Valquime virou, sei lá. Vai mais uma. Valquime, tá bom. Nem com lencinho rosa ele ficou bom mais, acabou. O quê?
Só foto de homem, claro. Vamos lá. Ah, mais um aí. Tem uma boa. Tinha bastante, mas não deu. Agora a gente salvou. Buscou na internet ali rápido. Aí. Que maravilha, hein? Sofia Loren, né? Os mais antigos aí. Olha só. A lindeza, a beleza. Como tá? Nem sei se tá mais. Acho que não, né? Já morreu. Tá pior então, né? Só tá com só osso. Vamos lá. A beleza que nós queremos tanto, a riqueza. Riqueza ainda vamos falar, né? Rapidinho. Mas olha aí. Olha aí. Game of Thrones, né? Essa mulher, eu conheci ela agora. Eu não conhecia não, mas olha como era. É assim a nossa vida, isso é natural. Ei, quem é? Pamela Urso? Não. Esqueci. Bem diferente. Pronto? Muito bom. Então é isso aí, minha amiga jovem. Nós vamos chegar lá. Uns demoram um pouquinho mais, uns até mais rápido. Mas não se glorie na sua força. Não se glorie na sua força. A gente vê às vezes um atleta aí, até de luta às vezes, num vigor, da noite para o dia, acontece algo, a pessoa está vegetando, né? Aquele corredor lá de Fórmula 1, está lá, até hoje, vegetando. Então Deus nos dá esse alerta, olha, isso não é o mais importante, isso passa, isso vai passar. Não concentre os seus melhores esforços, a sua dedicação. Você perde às vezes tempo, dinheiro, sacrifica os seus filhos, sua família, sua casa, seu lar, para correr atrás de alguma coisa. Isso vai passar. Riqueza, sabedoria, força, riqueza, coisa que é o mal do mundo, né? É o dinheiro, é a riqueza, é a fortuna, é a busca desenfreada pelo dinheiro. Deus está dizendo, não se ocupe com isso, isso não é o mais importante. Tem gente que tem um carro, quer ter dois. Tem gente que já tem a sua casinha, mas quer ter outra. Tem gente que já tem uma casa boa, mas quer ter uma no campo, quer ter uma na praia. Tem gente que tem um carro bom, mas quer ter o do ano, o zero, o último lançamento. Isso não é a coisa mais importante, porque isso tudo vai passar. Isso tudo vai ficar. Isso tudo não te traz a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento da vida. Isso vai passar. Quem lembra de Steve Jobs? Salomão, fera nesses assuntos. Steve Jobs, o pai do iPhone, o dono da Apple, o homem que já foi, talvez continua sendo dos mais ricos, sua herança, do mundo. 2,5 trilhões de dólares. É mais do que alguns Brasis juntos, eu acho. A riqueza desse homem. Morreu jovem, morreu novo. O dinheiro não teve o poder de salvá-lo. Talvez aliviou um pouco a sua dor, mas ele morreu.
Como um homem que está ali na rua, na sarjeta, vai morrer também, pouca diferença. Morreu, o dinheiro não foi capaz de trazer vida a ele. Não foi capaz de trazer vida a ele. A Lili Safra, esposa do Edmundo Safra, dono do Banco Safra, uma potência, já foi maior. Uma das mulheres mais ricas, segundo a Forbes, morreu essa semana. Morreu. O que adiantou o dinheiro nesse sentido? Morreu, e se não tem Deus no coração, foi para o inferno, vai ser condenado, se Deus não tocou no seu coração. E é para isso que você vive, é para isso que nós dedicamos a nossa vida. Achei interessante ontem li ontem, foi ontem? Que menino que era jogador do Flamengo, foi vendido, Michael, tem a motorzinho nas pernas, ele está lá na Arábia, ganhando rios de dinheiro, muito dinheiro. E olha o que ele falou, acho que foi ontem. Michael desabafa no futebol árabe. Ele disse: não tenho mais vontade de ficar aqui. Dinheiro para mim, tanto faz. Agora ele chegou a essa conclusão. Já vivi com pouco. Perdi minha mãe tem 1 mês. Estou com saudade dos meus irmãos e do meu pai. Aí nessa hora você pensa: de que adianta o dinheiro? Eu tinha o dinheiro todo que queria, mas não consegui salvar a minha mãe. Michael, dá-nos essa lição, jogador de futebol. Um valor que agora talvez para ele aprendeu de uma forma ruim. Lutou pela sua mãe o quanto pôde. Não, pode gastar o que for, mas salve a minha mãe. O dinheiro não salvou. Não foi capaz de salvar. Então Deus, na sua sabedoria infinita, diz assim: assim eu digo, irmãos, meus filhos, não se glorie nessas coisas, glorie-se nisto, em conhecer, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Glorie-se nisso, em conhecer a Deus. Pense nisso, e acho que a gente vai ficar só na introdução. Pense nisso, conheça, procure conhecer a Deus, porque o povo que conhece a Deus é um povo forte. Conhecer a Deus é a teologia, trazendo por uma parte mais técnica aqui. Teologia, conhecer a Deus, é a teontologia. Theos, Deus, onto, no grego, eu sou, é o existir de Deus, e logos, o estudo. Teontologia é o estudo de Deus, o estudo do ser de Deus. Essa é a teologia. E esse tema do conhecer de Deus, do ser de Deus, foi um tema que reinou durante muitos anos, há uns anos atrás. Há uns anos atrás, era o tema mais falado, era o tema mais pregado dos púlpitos. Nos sistemas, nos seminários, era chamada a rainha dos estudos, né? A maior conhecimento era a
teologia, o conhecimento de Deus. As pessoas pregavam sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre os puritanos, que tinha um zelo tão profundo por isso, pelo ser de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela obra de Cristo, pela pessoa de Cristo. Mas, irmãos, na atualidade, de uns tempos para cá, Deus foi tirado do trono. E hoje, quando a gente às vezes fala de Deus, a gente pensa num velhinho barbudo, cansado, dependente, que precisa de alguma coisa dos homens, um ser raivoso, iracundo, vingativo. Esqueceram-se do Deus glorioso, infinito, poderoso, excelso. E hoje é o homem, é a teologia do homem, é o que a Bíblia pode fazer por mim, é o que o Evangelho pode fazer para os meus benefícios. É uma pregação que está centrada no homem, para a felicidade do homem. Hoje a maior preocupação é mostrar que você pode ser feliz, que você pode ser bem-sucedido, que você pode ter as coisas, que você pode ter uma carreira brilhante. Mudou a pregação de hoje, a teologia de hoje. Não é mais o Senhor soberano Deus. Hoje os homens colocam Deus contra a parede. Hoje os homens determinam a Deus o que ele tem que fazer. Os homens dizem, marca a hora de Deus agir. Que é isso? Que inversão das coisas. Quem pode confrontar o Todo-Poderoso, o El Shaddai de Gênesis, de Abraão? E vemos que muitas igrejas crescem rápido com esse tipo de mensagem. Pare de sofrer. Vem aqui e você vai deixar de ser empregado e virar patrão. Princípios bíblicos para a sua vida, para o seu casamento, para você ter sucesso. 10 passos para você se tornar um homem próspero. Essa é a mensagem atual e está assim de gente ávido por querer as bênçãos de Deus. Jesus falou assim, olha, esse povo está aqui, não é por causa de mim não, esse povo todo que está aqui é porque comeram pão, se fartaram. As pessoas só pensam nos benefícios, só querem tirar alguma coisa de Deus. Essa é a mensagem que as pessoas ouvem. Aqui perto, nas redondezas aqui, tem uma igreja que você passa perto de 7 horas, está entupido de carro em volta, não cabe, sabe onde é, né? Não cabe. Aí você vai assim, já olha para a igreja, para começar. Que cor que é a igreja? Preta, as paredes preta. Aí um dia eu tive que ir lá para entregar um panfleto, sei lá. Entrei, aí você vê uns bancos, umas cadeiras almofadadas, conforto. Você entra assim, está tudo escuro. Tudo escuro. Epa, é uma igreja? Luzes coloridas, um palco. Assim de gente. Esse tipo de coisa. Uma mensagem que diz que você vai ser feliz, que você vai se dar bem, que você vai ter saúde, que
que você vai ter sucesso. Mas Deus passa longe daquele lugar. O ensino do pecado, nem fale, por favor, não fale em pecado aqui não. O inferno, nossa senhora, inferno, tira isso da Bíblia. Os homens querem pão e circo, quer espetáculo e vantagens. E o conhecimento de Deus, a mensagem da Bíblia, não é essa. O objetivo das Escrituras é falar de Deus, é ensinar que Deus é único. Lembra do catecismo? Que Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Isso tudo, irmãos, para que levar as pessoas a Bíblia, o conhecimento de Deus, para levar todos a serem felizes? É isso? A ganhar muito dinheiro? É isso que o conhecimento de Deus vai produzir? Não, irmãos. Para levar todos os seus chamados, os seus escolhidos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, a glorificar a Deus, a render glória, a cair de joelho prostrado e dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pela glória dEle, pela pessoa que Ele é. Eu creio que Deus quer ver que nós nos entusiasmemos com Ele, não com aquilo que a gente ganha dEle, não com aquilo que Ele pode nos dar. Essas coisas, irmãos, nos diz a palavra, que elas serão acrescentadas, mas não buscadas. Interessante, isso será acrescentado. Creia, busque a Deus, conheça esse Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Deus quer o louvor, Deus quer que o adoremos, que o exaltemos, que o glorifiquemos pela pessoa que Ele é. Independente de ter um inferno, independente de ter um céu, se tirássemos o céu e o inferno da Bíblia, Deus gostaria que nós adorássemos a Ele pelo que Ele é, por tudo que Ele é, pelo ser maravilhoso, poderoso que Ele é. 1 Timóteo 16, a qual das suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Paulo, entusiasmado, maravilhado com esse Deus e com a sua doutrina, com seus ensinos, com a profundidade do seu saber, ele exclama aquele hino de glória a Deus, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, portanto, pois a ele a glória eternamente. Amém. Que maravilha, irmãos. Vamos mais um pouquinho.
conhecimento de Deus vai determinar a sua estatura, já falei, no que você crê, em como você adora a Deus, como nos relacionamos com a Bíblia, com a igreja e com o mundo. Eu estava lendo sobre missões, vou ter que dar uma palestra pouco tempo sobre missões. Missões não é a finalidade da igreja. Missões não é o fim principal da igreja. Não é. Missões é um meio de trazer as pessoas para que glorifiquem a Deus. Esse é o fim principal da igreja. Trazer os seus membros, trazer a vizinhança a conhecer esse Deus e a glorificá-lo. Essa é a maior missão que nós temos. Um elevado conhecimento de Deus nos levará a uma vida cristã acima da mediocridade. Meus irmãos, a gente vê muitos crentes muito rasos, crentes que não conhecem a palavra, crentes que você mandar abrir algum livro, ele vai ficar 3 dias procurando, crentes que não sabem de Deus e são levados por todo vento de doutrina, facilmente são enganados por esses abutres do Evangelho, crentes que não conhecem a santidade, a intimidade, que nunca vão se satisfazer na pessoa de Deus, porque sem o conhecimento de Deus é impossível viver uma vida santa. E eu quero falar de esse povo que levava esse tema a sério, chamados puritanos. Esses homens de Deus, servos de Deus, que há uns 300 anos atrás, ou mais um pouco, se preocupavam com essa mensagem, se preocupavam com esse tema, com esse ensino, com essa doutrina de Deus. E eles foram chamados dos gigantes de Deus, homens do quilate de Jonathan Edwards, John Owen, Richard Bach, entre tantos outros. Os escritos destes homens sobre os atributos de Deus, sobre o ser de Deus, eram coisas de mais de 2.000 páginas. Só sobre a santidade, Richard Bach escreveu mais de 500 páginas, só sobre um atributo. Esses homens, os puritanos, eram dedicados, eram pessoas que valorizavam a santidade, o temor de Deus, a comunhão com Deus ao extremo. E Charles Spurgeon disse sobre eles: os homens mais modernos seriam mais ricos se pelo menos comessem das migalhas que caem da mesa dos puritanos. Olha só a grandeza desses homens. Eles tinham assim uma busca incessante pelo conhecimento de Deus. E eles migraram para a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, vieram lá da Inglaterra, estavam em atrito com o rei lá da Inglaterra, e eles migraram para a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e fundaram lá suas colônias. E eles fundaram uma escola que talvez você gostaria de estudar, o College, Harvard College. Conhece? Harvard College? Conhece? A universidade mais procurada do mundo, a mais requisitada, a mais valorizada. Se você disser que fez um curso em Harvard,
meu amigo, você tem qualquer emprego. Você pode escolher. Fiz lá doutorado em Harvard. Quem fundou essa faculdade, essas universidades, foi os puritanos. Para quê? Para que seus filhos pudessem aprender a ler, para poder ler a Bíblia, para conhecer esse Deus. As principais regras do fundador do Harvard testifica isso, o cristão que ele era. Os alunos que entravam, tinha quase que isso em letras garrafais. Todos os estudantes devem ser plenamente instruídos e seriamente pressionados a considerar bem o principal propósito de suas vidas e estudo. Qual é o principal propósito de suas vidas e estudo? Segundo Harvard, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. E por consequente, ter uma consciência que somente tendo Cristo por fundamento, terá tido um perfeito aprendizado e conhecimento dessa universidade. Olha só, eu queria estudar num lugar assim, eu queria que os meus filhos estivessem numa escola assim, que tivesse isso por fundamento, permitir que esses alunos conheçam o principal propósito de suas vidas e o principal motivo dos seus estudos. Não é se tornar um doutor, um mestre, mas é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. 8 presidentes dos Estados Unidos saíram dessa universidade. 8. Talvez isso explique um pouco a potência que é este país, porque tem seus fundamentos, pelo menos os fundamentos, são bíblicos e fincados nessa palavra, que hoje estão querendo tirá-la, né? Do trono também lá. Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer dos puritanos: eles são os Alpes. Lutero e Calvino é o Himalaia. Agora, esse puritano, Jonathan Edwards, é o Everest. Um homem que pregava e as pessoas não tinham outra forma, se derretiam. Jonathan Edwards. Se você não conhece, procura conhecer. Jonathan Edwards, segundo Steve Lawson, talvez, e nenhuma outra pessoa seja tão dotada intelectualmente, tenha sido tão determinada na sua busca pela santidade como Jonathan Edwards o foi. Talvez nenhuma outra pessoa tão dotada intelectualmente, pessoa sábia, inteligente, tenha sido tão determinada na busca pela santidade de Deus, como foi Jonathan Edwards. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai entrar aqui agora em outro campo que é demorado, então não vou entrar. Porque para falar desse Deus, nós temos que começar a entender os seus atributos. Nós temos que falar um pouco sobre isso. Antes de falar da glória de Deus ainda, nós teríamos que ver aquilo que Deus arroga para si, as qualidades que Deus diz de si mesmo, são os seus atributos. E segundo os teólogos, existem os atributos comunicáveis. Que são os atributos comunicáveis? Vocês sabem? Quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Alguns dos atributos nós também temos, desses atributos, que é amor, bondade, justiça, essas coisas que nós temos. Claro que não perfeito como Deus, mas são atributos que comunicam com a gente, nós temos. E os
não comunicáveis, aquilo que só Deus tem, só Deus reserva para si, que é a onipotência. Você tem todo o poder, Carlinhos? Onipresença. Nós podemos, não podemos. Onisciência. Deus sabe tudo, vamos falar um pouco sobre isso. Infinitude. Só Deus é infinito. Esse universo diz que tem 93 bilhões de anos-luz para você percorrer de uma extremidade à outra. Mas ele tem um começo e tem um fim. Ele tem um começo e tem um fim. Deus é infinito, só Deus é infinito. Imensidão, transcendência, imanência, atributos que só Ele tem. E a gente quer ter depois uma oportunidade de continuar isso, mostrando que o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é conhecer esse Deus, é saber que esse Deus também te ama, é saber que esse poder que Ele tem está a seu favor, à sua disposição, que essas qualidades Ele quer te comunicar, te dizer que fique quieto, fique calmo, tranquilo. Você não me conhece, se conhecesse, você ficaria tranquilo. Conheça a Deus, de fato, e a sua vida vai melhorar, vai mudar muito, para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta também, temos aí uns 3, 5 minutos. Pode perguntar, pode contribuir. Então tá bom. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Oi? Fala, Magali. Hein? Crente rasos. Eu sou de uma família, eu venho de uma família que crê em Deus, né? Então eu fui ensinada desde criança a crer em Deus, mas o conhecimento de Deus eu só adquiri aqui. Por quê? Porque talvez eu não tivesse prestado atenção naquilo que era falado nas missas, embora as frases me tocavam, algumas frases de músicas, até da homilia, entendeu? Mas esse Deus soberano que conhece o nosso íntimo, que nos fez, me trouxe o quê? Para eu conhecer a Bíblia. E hoje, por exemplo, quando a minha realidade, para eu conhecê-lo, hoje quando a minha realidade está diante de um fato, né, que eu tenho que ser submetida, né, a uma cirurgia, eu estou tranquila. Eu falo isso com todo mundo, as pessoas, algumas pessoas que não conhecem a Deus, acham que eu estou até fingindo, mascarando, mas eu não estou, eu estou tranquila, porque eu conheci um pouquinho que a minha vida está na mão desse soberano. É Ele que fez o céu e a terra. É Ele quem decide. E aquela música que nós cantamos aqui, se Ele fizer é Deus, mas se não fizer também é Deus. É uma música que toca demais o meu coração. Amém. Amém. Mas eu lembrei aqui agora vamos dizer que é uma ilustração
mas é uma coisa para a gente pensar sobre o que é importante. O que é importante. Pensa para encerrar, irmãos, ainda está cedo. Pensa num assassino, um camarada que está preso, que matou, sei lá, né? Fez uma atrocidade aí com a criancinha e etc. E está preso, condenado, sentenciado à morte. Vamos pensar que a gente está nos Estados Unidos. Sentenciado à cadeira elétrica. Pensa num camarada que na situação dessa pessoa. Claro que a pessoa está arrependida, vai morrer, viu que fez errado. E chega o dia da sua execução. Ele está no corredor da morte, ali na frente está a cadeira esperando. Ele está aqui na cela, pronto, esperando a hora, 4 da tarde. Ele vai ser executado na cadeira elétrica. O que é importante para essa pessoa? Aí chega alguém lá na cela dele, todo serelepe. Meu amigo, eu tenho uma notícia boa para você. Eu tenho uma notícia fantástica para você. Você ganhou 10 ingressos para ir no jogo do Flamengo. É um presentão. O cara fala, você está doido? Você está doido? Que notícia é essa? Aí chega outro e fala, eu trouxe a notícia boa para você. A notícia que vai mudar a sua vida. Você ganhou $1 milhão. A pessoa vai falar, você está maluco? Que notícia é essa? Daqui a pouco eu vou ser executado, que isso? Que tem isso? O que vai fazer? O que eu vou fazer com isso? Com 1 milhão, 10 milhões? O mundo inteiro, o que eu vou fazer com isso? Nada. Isso não é importante. Isso não é importante. Aí chega alguém e fala para ele, eu tenho uma notícia para você. Uma notícia muito importante. Eu quero te dizer que alguém pagou pela sua condenação. Quer dizer que alguém pagou pela sua dívida. Você está livre. Imagina, irmãos, essa sim é uma notícia importante. Imagina quando esse homem recebe essa notícia, recebe o libelo ali da justiça, liberando ele da cadeira de morte, da condenação à morte. Imagina o que ele faz assim que sai da cadeia, assim que sai da prisão. Você acha que ele vai procurar a sua casa? Que ele vai procurar a praia? Ele vai procurar um bosque? O que ele vai fazer quando sai da cadeia? O quê? Cadê essa pessoa? Cadê esse homem que pagou, que me tirou daqui, que pagou a minha dívida? Cadê essa pessoa? E quando ele encontra essa pessoa, ele se joga aos seus pés, em prantos, e diz, sou seu escravo, pode pedir o que você quiser, pode falar o que você quiser, que eu vou fazer. Pode pedir, eu sou seu escravo, eu devo minha vida, devo tudo a você, porque sem você eu seria morto. Irmãos, não é isso que Deus fez por mim e por você? Quando deu o seu filho e pagou o preço, nós que estávamos condenados no corredor da morte. E o que a gente faz com esse Jesus, com esse Deus que fez isso por nós? Precisamos melhorar um pouco, né, irmãos? Precisamos melhorar um pouco. Em nome de Jesus, né? Vamos melhorar.
Amém?